Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Cristiane Aragão, professora da disciplina Fundamentos da Pedagogia. Vamos dar início ao conteúdo da unidade 1, tá certo? Acompanhem comigo. Aqui nós temos uma pequena apresentação, onde nós temos como título a evolução das ideias e das práticas pedagógicas a partir da antiguidade. Aqui temos uma breve apresentação, onde temos aqui os conhecimentos advindos dos textos propostos nessa unidade servirão para que os futuros professores pedagogos possam, em sua formação profissional, refletir sobre a natureza, as finalidades, as origens e as transformações da pedagogia ao longo dos séculos. Nessa unidade, você conhecerá as transformações ocorridas desde a Grécia Antiga, nas práticas referentes ao ensino, a aprendizagem e a organização educativa, evidenciando as consequências práticas das ideias pedagógicas. Escolhemos iniciar nossa escrita abordando a evolução das ideias e das práticas pedagógicas a partir da antiguidade, por se tratar dos primórdios da história da pedagogia. Para tanto, organizamos esta unidade em 3 partes. Na primeira, trazemos para debate os gregos antigos e a tradição ocidental, onde é possível constatar que os gregos eram críticos, severos de suas próprias tradições educativas, e serão abordados também os sofistas e suas concepções da educação. Na segunda parte, buscou-se apresentar o modelo de educação romana e a importância das relações entre o cristianismo e a escola, considerada como um ambiente moral organizado na Idade Média. Aí a terceira parte relata a trajetória do surgimento da escola na Idade Média, finalizando com o surgimento da escolástica, com um novo modelo educativo. E temos também um breve resumo dos temas desenvolvidos ao longo da unidade e apresentando os autores consultados para fundamentar a presente unidade temática, didática. Esperamos que os conteúdos aqui abordados auxiliem aos futuros docentes a compreender os processos educativos que permeiam o surgimento da pedagogia no mundo e sua importância para a formação do indivíduo. Conhecer as origens da pedagogia é um dos objetivos de aprendizagem. Entender a evolução das ideias e das práticas pedagógicas desde a antiguidade, e analisar as contribuições dos filósofos para a formação da pedagogia. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar para vocês que nós vivemos uma sociedade pedagógica. Aqui, no início da unidade, será um resgate, A gente vai fazer um resgate sobre essa fala que eu acabei de mencionar para vocês. Por quê? Porque aqui vai mostrar desde a Grécia Antiga, aqui desde o homem primitivo, a gente percebe que o ser humano ele evolui através das suas relações, através da sua interação com o meio. Eu gostaria de fazer aqui, complementar uma colocação que eu sempre gosto de contar para os meus alunos, que somos uma sociedade pedagógica, estamos interagindo com esse meio, e somos influenciados por esse meio. Por isso é necessário que a nossa formação ela esteja bem alicerçada, que nós possamos ser bem informados, para que nós possamos viver em sociedade, já que precisamos interagir com o meio. Aqui mostra que ao longo de nossos conhecimentos sobre as sociedades humanas, sabemos que a tradição, a religião e a autoridade representam o quê? Os fundamentos da ordem social. Então, tudo isso é resultado da educação. As sociedades, os indivíduos eram orientados por modelos de vida, de pensamento e de ação baseados nas tradições, nas religiões e na autoridade.
Modelo este que tinha como função garantir a estabilidade social e também a integração dos diversos componentes dessa sociedade, como quem? Homens, mulheres, ricos, pobres e etc. Esses modelos eram considerados sociedades fechadas, como regras rígidas, tabus, interdições, costumes e rituais, determinando os modelos de conduta a ser seguido pelo povo. A gente tem aqui um mapa, né, dessa cultura, dessa sociedade, né, que no caso é a Grécia Antiga. Os gregos antigos, durante muitos séculos, viveram em um modelo de sociedade fechada, uma sociedade arcaica, governada por um rei, formada por um aristocrata. E essa aristocracia era guerreira, onde os camponeses pagavam tributos aos nobres e eram obrigados a seguir seus costumes, religião e também outros. Aqui na página 10, gente, nós temos a seguinte colocação. No século IV a.C., Atenas era a maior cidade do mundo grego. Tinha 100 mil habitantes. Desse total de habitantes, desse valor total, por volta de 50 eram escravos e considerados seres inferiores. 10 mil estrangeiros, também chamados de metecos, gregos de outras cidades. 20 mil mulheres e crianças que não tinham direitos políticos. Os verdadeiros cidadãos atenienses eram o quê? Em torno de 20 mil pessoas. A democracia trouxe mudanças que afetaram profundamente a consciência do homem grego. Portanto, é nesse período que existe o quê? O desenvolvimento do comércio, ampliando os contatos com outros povos do Mediterrâneo, conflitos com outros povos, principalmente com os persas, exaltação das virtudes guerreiras e também aristocráticas, traduzidas em uma concepção da vida que enfatiza a coragem, a competição e também a emulação, né, e o olimpismo. Temos a oposição entre Pisces e Nomos, entre as leis naturais que passam por imutáveis e necessárias. Por outro lado, as leis humanas que são convencionais e variáveis. Os gregos foram os primeiros povos a tornar consciência das questões espirituais, dos problemas políticos e também ideológicos, que surgem no meio de sua sociedade, destacando-se pela vontade de compreender o que lhes acontecia, de traduzir, né, essa compreensão em um novo tipo de linguagem, um discurso racional. Foi a partir dessas experiências que os gregos antigos lançaram as bases da civilização ocidental. Observa que tudo que a gente está vendo agora, né, tudo que foi mencionado, é como se fosse uma introdução para que você entenda o que eu tinha falado logo no início, né? Que nós vivemos uma sociedade pedagógica, em que nós estamos sempre ensinando algo a alguém. No decorrer das unidades, você vai ver que existe uma definição mais específica para a palavra educação, quando aprendemos com os exemplos, com a experiência, a vivência dos mais maduros, né? Quando a gente é conduzido por alguém, né? Ele é aquele modelo de pessoa. O que acontece a educação que acontece dentro do ambiente institucionalizado, que no caso são as escolas, e temos também aquela que é a não formal, no caso a educação não formal, que é aquela que eu agrego conhecimentos à minha formação formal. Então você começa a observar, né, tudo que a gente está vendo aqui nessa parte da unidade 1, mostrando historicamente, né, que a pedagogia não é algo recente, que a pedagogia, enquanto ciência, né, ela já acontecia de forma não intencional durante a sociedade, né? O início da cultura grega clássica aqui acontece a partir de Homero e a educação poética, representada pela tradição da educação oral,
tendo em Atenas a sua primeira expressão graças ao ensino e às novas doutrinas dos sofistas e dos filósofos, dos oradores e dos sábios. Os gregos, eles eram admiradores das artes, né, das ciências, e ninguém nunca conseguia igualá-los ou superá-los em toda a história da humanidade. Ainda nesse contexto histórico estão as manifestações espirituais, culturais e sociais, a guerra, o comércio, os jogos, as viagens e todas as manifestações que faziam com que uma sociedade se impunha diante das outras. São reconhecidos como fundadores da civilização ocidental e cabem-lhes também o crédito das invenções que foram apropriadas como patrimônio da humanidade, como quem? A geometria, a matemática, a lógica, a gramática, a retórica, a filosofia, a física, a biologia, a astronomia científica. Além dessas invenções, é criação dos gregos o teatro, né, os Jogos Olímpicos, a democracia, o urbanismo, a arte da guerra e também a logística e outros. Analisando os feitos gregos, podemos constatar que eles possuem 3 coisas em comuns, né? A valorização do pensamento racional, também a valorização da palavra e a valorização do ser humano. Na base dessa civilização ocidental está presente, né, 2 modelos de cultura, né, no caso o racionalismo e o humanismo. O que seria o racionalismo? Tem como concepção que o mundo que nos cerca é governado por leis e princípios, né, são as regras, né, obedecendo uma certa lógica, não sendo arbitrários, ou seja, todas as coisas têm sua razão de ser. Aspectos morais, éticos, né, são acessíveis ao espírito humano por meio do seu raciocínio. O racionalismo postula que o mundo é ordenado segundo regras que o ser humano aprende pela razão. Já o humanismo coloca o homem no centro do discurso, né, da cultura, fazendo dele o construtor do conhecimento, baseado na convicção de que o ser humano é um ser aberto, cuja natureza vai sendo definida ao longo de sua existência, modificando-se, transformando-se para melhor. No meio dessa discussão, situa-se o quê? Na Grécia Antiga, o lugar do homem como um indivíduo livre, responsável, autônomo e reflexivo. Partindo dessa concepção de homem em cultura, no século IV a.C., se instala um modelo de cultura, no qual os homens não precisam mais seguir os modelos de seus ancestrais, dos deuses. Eles deveriam aprender a pensar, viver e se orientar por si mesmos. Instaura-se também, gente, um novo modelo de sociedade, o princípio da livre discussão, da razão e de respeito ao outro, favorecendo o intercâmbio público, um espaço de comunicação, de confronto de ideias, uma ágora em que todos podem opinar, discutir, criticar, pois todos passam a ser considerados como cidadãos, né? Aí temos aqui uma curiosidade onde diz: a polis era uma organização social constituída por cidadãos livres que discutiam e elaboravam as leis relativas à cidade. Dentro dos limites de uma polis ficava a ágora e a acrópole, além dos espaços urbanos e rural. Você pode fazer um aprofundamento, né, dessa curiosidade buscando uma fonte segura na internet. Para dar ênfase, gente, a esse novo modelo de cultura, os filósofos destacam-se na área da formação e também da educação. Quando fundam as primeiras escolas de ensino em Atenas, destinadas aos adolescentes e também aos adultos, foram quem? Os filósofos que inventaram as primeiras universidades, lugares públicos destinados ao estudo e também à verdade, considerados como os fundadores da história educativa ocidental.
O surgimento da filosofia na Grécia é a culminância de um processo que se fez através de milênios e para o qual concorrem diversas transformações. A polis se faz pela autonomia da palavra, comum a todos, a nova concepção de virtude, arete, voltada para o ideal democrático na qual repartição do poder. A filosofia como problematização e discussão de uma realidade antes não questionada pelo mito. O ideal educativo grego é formado pelo ser humano completo, como espírito e também o corpo, desenvolvendo nele esse sentido crítico e estético, junto com a razão, gente, a emoção e a capacidade dele pensar e de experimentar sentimentos superiores. No centro das doutrinas educativas na antiguidade está o princípio de que filosofar é tornar-se melhor. Porque você vai questionar, você vai refletir, você vai buscar, não é? Todas as sociedades humanas que se têm conhecimento se dedicam às atividades educativas. Como eu já falei para vocês, a educação é uma ação que não se resume ou não se restringe somente ou ensinar modos, tornar uma pessoa sociável, mas também tirá-la da escuridão intelectual, trazendo para ele conhecimento, para que ele possa se desenvolver, certo? A educação é tão antiga quanto a história da humanidade. Lembra também que eu falei para vocês que era algo que se tinha, ciência desde o homem primitivo, porque ele ensinava todo aquele processo de caça, todo aquele processo, da confecção de suas roupas para os seus descendentes, e isso ia passando de geração em geração, Por isso que eu falei para vocês que vivemos numa sociedade pedagógica, tá certo? Estamos sempre ensinando algo a alguém, Então, é tão antiga quanto a história da humanidade e tomou uma imensa variedade de formas que a tornaram, às vezes, dificilmente reconhecível de uma sociedade para outra, de uma época para outra. O humano tornou-se humano logo que começou a educar-se. A educação não é propriedade de ninguém, ela é inerente à experiência humana. Como você pode observar, tentar definir a educação é uma ação impossível, pois ela é indefinível, científica e logicamente, já que seu significado vai variar de acordo com a época. Por quê? Porque ela vai se adequar àquele modelo de sociedade, àquela cultura e os autores que estão envolvidos no processo. Duncan definiu a educação como uma ação exercida pelos adultos sobre e com as crianças, a fim de integrá-las a uma comunidade e lhes transmitir a sua cultura, ou seja, um conjunto de saberes necessários à existência dessa comunidade. A educação tem uma função social, pois é por meio dela que as crianças passam a aprender, passam a memorizar normas e modelos sociais. Assim, cada sociedade tem práticas educativas bem definidas e agentes especializados em sua execução. A educação oral na Grécia era transmitida por aedos, poetas que percorriam as localidades para cantar ou recitar seus versos. Esses poetas são também considerados como primeiros educadores, no caso, os educadores de uma humanidade, da nossa sociedade, da nossa história, que tinham como função conservar a memória coletiva, a cultura comum em sociedades que não conhecem a cultura escrita. No centro dessa cultura grega está o que, gente? Está a racionalidade, ou seja, aquele uso rigoroso da mente que se desenvolve na direção lógica, crítica e organizada para cada âmbito da experiência humana, submetendo a uma reconstrução à luz da teoria, ou de um saber orgânico, estruturado segundo os princípios e postos como valor em si mesmo.
Na Grécia Antiga não existia uma etnia única, nem uma cultura única, né? O que se tinha era uma mistura étnica e cultural, resultante de quê, gente? Das ilhas e dos arquipélagos que contornavam o mar Egeu. Por isso, a inserção das jovens gerações na sociedade adulta acontecia por meio dessa educação heróica. E o que seria essa educação heróica? É? Era justamente o que, gente? Deixa eu passar aqui. Destinadas aos adolescentes da aristocracia que viviam no palácio do rei e eram treinados para combate. Seriam o quê? É como se fosse o exército, né? Também. E jogos com discos, né, com disco, dardo, arco, carros que favoreciam o exercício da força, da astúcia e da inteligência. Dessa forma, tinha um aspecto esportivo, cortês, oratório musical, e a partir desses exercícios com a lira, a dança e o canto, tinha as práticas religiosas, né? Esse modelo, né, seria o que nós chamamos de pedagogia do exemplo, né? Já que o modelo ideal mais completo de formação a ser seguido era o de Aquiles, um dos mais famosos heróis gregos, teve o principal momento do cerco da cidade de Troia. Ele participou, né, de outros momentos, né, de grandes batalhas, e ele tornou-se muito famoso pela sua bravura e força, né? A mulher, nesse modelo, né, na antiguidade, ela tinha somente o papel de esposa, ela era dedicada, era uma mãe exemplar, né, cuidava dos filhos, ligada aos trabalhos domésticos. Ela era submetida, né, à condição de exercer a submissão, né, ela se submetia ao pai, depois ao marido, com total fidelidade, dedicação e amor, né? Ela era responsável pelos os funerais, né? Aqueles momentos fúnebres, né? Ela, além dos afazeres domésticos, elas também eram sacerdotisas, anciãs, etairas ou prostitutas de luxo que viviam ao lado dos homens. Eram cultas e participavam da vida social. As crianças, elas viviam os primeiros anos ao lado das famílias, assistidas pelas mulheres e também submetidas à autoridade do pai, né, que podia reconhecê-las ou abandonadas. Era seu tutor legal e decidia qual seria seu papel na sociedade. Ela não era valorizada, era submetida à violência, ao estupro e também ao trabalho, até a sacrifícios rituais, né? O mundo grego foi pródigo, né, em tendências educacionais. Duas cidades eram rivais, como Espartas e Atenas. Elas representavam dois paradigmas de organização social e duas concepções de educação. Espartas vivia da agricultura, né? Os meninos, a partir dos 7 anos, eles eram tirados de suas famílias, eles iam para escolas de ginásio até os 16 anos e depois eram formados como cidadão guerreiro, né? O modelo de educação que tinha era a arte da guerra, o uso de armas. As mulheres, elas estavam, né, ficando mais robustas, né? No caso, elas faziam atividades físicas para terem condições de engravidar e conceber filhos sábios. Essa era a sua principal função. Atenas, devido ao crescimento populacional e também comercial, tinha necessidade de uma burocracia culta, sábia, né, que tinha que conhecer a escrita, né? Se destaca pela questão dos cidadãos livres
a dedicação da oratória, a filosofia, a literatura, desprezando o quê? Os trabalhos manuais e comerciais, né? Diferente de Espartas, onde as mulheres eram admitidas na cultura. Em Atenas, a educação era dada aos rapazes que frequentavam a escola e também a palestra. Eles eram instruídos por meio da leitura, da escrita, da música e também da educação física. Né? Foi quando surgiu, acho interessante, né? Tinham os gramatites, que eram os mestres, eu acho isso aqui muito fantástico. O professor de música, que era o Quitaristes, o Paidotribes, que era o professor de gramática, e os paidagogos, que eram os escravos, né, que acompanhavam, né, os filhos desses homens que tinham condições de pagar, né, que eram os paidagogos, né, que cuidavam das crianças. Os rapazes aprendiam o alfabeto e a escrita, e para esse ensinamento eram utilizadas tabuinhas de madeiras cobertas de ceras. Eles faziam versos, ensinamentos, né? Esses versos eram riquíssimos em ensinamentos, narrativas, discursos, elogios de homens famosos, poemas líricos e etc. Né? Sempre naquela questão do cuidado com o corpo para se tornar forte, sadio. O exercício militar também era algo que era muito cobrado, né? Na minha concepção era algo que tinha muita ligação com a cultura, já era de aspecto cultural, né? Eles tiveram que enfrentar muitos problemas por conta, né? Qual seria o melhor modelo, né? Como que queria se formar aquele cidadão, né? Qual o desejo de formar pela educação, que tipo de indivíduo eles queriam, né, formar, tá certo? Aí temos aqui Aristóteles, Platão, né, e Sócrates, que são filósofos, né, que tiveram uma grande influência na formação também do ser humano, com a retórica, com a eloquência, a oratória, né? Ferramentas importantíssimas para a educação e também para a cultura, né? Mostra a importância também de ser letrado, né? De ser uma pessoa que tem cultura, né? Que não adianta, né? Você somente viver, já que você interage, você tem que saber como interagir, não basta só existir, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? A questão do saber falar, da questão da importância do indivíduo, que ele tem para expor, é necessário que ele esteja preenchido de algo que seja, né? Que seja importante para ele poder ensinar, deixar o seu legado, né? Por quê? Porque você vai formar críticos, você vai passar costumes, você vai alicerçar regras, né? O cumprimento das leis, tá certo? Na educação, a contribuição de Sócrates, né? A gente estava vendo um pouco sobre aspectos filosóficos, né? Vimos os sofistas, que tinham toda a questão, né, da importância, né, dele saber se colocar, dele saber falar, da questão da oratória, né? E agora estamos nas contribuições de Sócrates, onde consiste em introduzir a ideia de que a educação não é um processo de transmissão de algo, nem de imposição do conteúdo ou norma, mas sim um processo de formação no interior do qual o aprendiz legitima seu pensamento, suas convicções e suas orientações para a vida, utilizando para isso a razão. A educação socrática comporta a ideia de um processo de aprendizagem concreto, por meio do qual o aprendiz forja o seu próprio pensamento, constrói e fundamenta as suas próprias convicções por meio de interações verbais como o educador.
De acordo com essa concepção, o saber não é despejado pelo mestre no espírito do aluno, gente, mas constituído e validado pela atividade cognitiva e verbal do aluno. A pedagogia desenvolvida pelos gregos não foi direcionada à infância, já que a verdadeira educação só começava para eles quando a pessoa fosse capaz de falar, pensar e ser autônoma. Então, a gente percebe que até nos dias atuais, gente, a criança, né, ela não é respeitada, ela não é reconhecida, né, como um ser que possa vir a se desenvolver. A inteligência da criança, ainda para alguns, só é reconhecida quando ela faz o uso da memória e ela utiliza essa memória para se desenvolver intelectualmente, como, por exemplo, aprender a ler e a escrever. Na disciplina de alfabetização e letramento, vocês vão ver que a memorização, no primeiro momento, ela é importantíssima para a criança que está aprendendo a ler e a escrever, decodificando as letras, né? Mas, professora, se fala muito que memorizar, né, você está decorando e, consequentemente, você não está aprendendo, você não está entendendo. Infelizmente, as pessoas elas utilizam a memorização dessa forma, associando a decorar. Mas a memorização como ferramenta, como um instrumento de aprendizagem. A criança, faça um resgate aí, a criança ela aprende dessa forma, utilizando a memória para aprender a ler e escrever, mas não somente. Ela já mostra através da fome que ela utiliza o choro para mostrar que vai conseguir chamar a atenção de alguém. Isso ela faz de forma inata, ou seja, de forma natural, porque é uma questão mesmo dela. Aquilo vai incomodar e o choro é uma forma de mostrar a sua insatisfação. E aí o que é que acontece? Ela vai percebendo que através do choro ela consegue chamar a atenção do adulto e ela vai utilizar o choro para poder pedir a sua comida. A criança ela começa a entender como que se dá, né, as regras da sua família, com o convívio, né, ela vai entendendo, né, que o vaso, por exemplo, ali é o local onde ela deve fazer as suas necessidades. Ela vai testando, ela vai se adequando, ela vai, né, sendo estimulada e a partir do momento que ela é estimulada, ela vai dando uma resposta. Durante muitos anos, eu digo que é algo recente, que a pedagogia enquanto ciência, ela só é valorizada, né, as publicações, né, autores mostram que é uma luta de anos, que muitos professores eles têm tentado mostrar que o ser humano, a partir do momento que ele nasce, né, mesmo se existe alguma limitação, né, alguma deficiência intelectual, mas ele já dá resposta àquele estímulo. Né? Então, o ser humano só precisa de uma condução adequada, uma condução apropriada, uma metodologia, uma didática, para quê? Para que ele possa dar essa resposta, para que ele possa falar, para que ele possa pensar e possa agir de maneira autônoma. É uma definição muito equivocada da pedagogia. A pedagogia, enquanto ciência, ela se adequa, né, à realidade daquela sociedade e ela procura explicar os fenômenos, né, os fenômenos que acontecem na sociedade e que afetam a formação do ser humano. Né? Já que, como eu falei, a nossa sociedade é uma sociedade pedagógica e a criança ela é dotada sim de inteligência. Para Piaget, para Vygotsky, para Vallon, são autores de suma importância para a formação da inteligência da criança, e isso é um parênteses que eu quero abrir, que eu quero falar para vocês, né? A respeito do desenvolvimento dela, é que a criança ela é capaz sim de se desenvolver e durante muitos anos a educação infantil ela não era considerada na nossa sociedade como essencial, como parte da educação básica.
Então, a nossa educação infantil, ela era vista como uma parte da formação do ser humano muito mais assistencialista, onde a mãe não tinha onde colocar o seu filho para trabalhar, para ficar quando ela ia trabalhar, já que ela tinha que complementar o sustento da família, né? Então ela não tinha onde ficar, não tinha deixar essa criança. Então essa criança ela era colocada nesses espaços que a gente conhece como creche, né? E elas ficavam e lá tinham guardadoras, né? Que é muito no aspecto muito parecido, né? Com essa colocação aqui. Infelizmente é algo da LDB de 96, né? Essa nossa LDB, que é a de 96, que fala da importância da criança, tá? A criança, a formação da criança para o exercício da cidadania, né? Dando sequência, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na educação básica, tá certo? Temos aqui mais uma curiosidade sobre Sócrates, que foi condenado à morte por corromper a juventude, né, desprezando a religião pelo seu comportamento ambíguo. Temos também o Platão. Para ele, o conhecimento verdadeiro é o voltado para o absoluto, para o divino, né? O saber para ele é contemplar com os olhos do espírito as coisas que os olhos humanos não são capazes de ver. Eu vejo muito a questão da empatia, né? Você tem empatia, você tem sensibilidade, né? Você ter respeito, você ter cuidado. Eu me identifico muito com isso. As escolas atualmente, elas são muito ligadas ao conteúdo e elas esquecem que aquele aluno é um ser humano dotado de sentimentos, de afeto, né, de frustrações que precisam também ser colocadas esses aspectos, esses pontos no desenvolvimento dele. Temos aqui na página 23 sobre Isócrates, filósofo grego que se dedicou à profissão de logógrafo, escritor de discursos pronunciados depois no tribunal pelos interessados. Ele fundou em Atenas uma escola de retórica, onde a formação do orador durava 4 anos, né, e compreendia o ensino da dicção e do estilo, além da filosofia na vida prática. Para entender a arte da oratória, os alunos falavam e escreviam sobre qualquer assunto, né, deixando justamente a imaginação, a reflexão fluir, né, e confrontavam-os analiticamente com princípios estabelecidos pelo mestre, né, instigando a questão da oratória, né, já que se fala muito dessa importância, então era uma forma de estimular. Temos aqui o Aristóteles, nascido em Estagira, né, e formado na Academia de Platão, fundou o Liceu, uma escola científica e filosófica. Ele confirma a pedagogia como disciplina formadora de alma e como ação cívica ligada à cidade. Para ele, não há Estado igualitário, havendo diferença entre o povo e os nobres, e também aos homens livres, os únicos dos quais a educação se ocupa, já que só eles vivem no conforto. Segundo Aristóteles, esses homens deveriam ser educados a viver no ócio para atingir a virtude da sofia, que nasce do controle do corpo e também do apetite, para passar depois à instrução. A instrução durava 7 anos nas escolas estatais, estudando gramática, ginástica, música e desenho. Aí temos cholé, né? Cholé, palavra grega que designa lugar do ócio, palavra que deu origem àquela que, ao se traduzir, transformou-se em escola, né? A relação necessária estabelece então entre escola e ócio, não ao ócio como concebido hoje, como sinônimo de ocupação, do ato de não fazer nada, ou da condição de preguiça assumida pelo indivíduo. Pelo contrário, de acordo com os gregos, o ócio é o tempo necessário para o desenvolvimento da reflexão, né?
e da capacidade de pensar, para que o pensamento evolua por meio de elaborações mentais mistas, mas faz-se o que necessário para o tempo livre que se transfigura em tempo produtivo. Hoje em dia, na atual sociedade, se nós formos falar de para um pouco, pensa, vai refletir, a pessoa diz assim, eu não, se eu ficar muito tempo parada eu vou endoidar. Ah, se eu ficar muito tempo parada eu tenho fome, aí é que me dá vontade de comer, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade com essa formação, com esse tipo de pensamento, né, com tudo muito imediato, com tudo muito rápido, né? Tem que dar a resposta rápida. As pessoas elas não pensam antes de agir. Temos aqui na página 25 a educação em Roma, né? O que seria? Foi no século 6 a.C., ela também se destaca, né, nesse período antigo, né? Onde é muito rudimentar e muito diferente da educação grega, né? Os camponeses era uma educação de camponeses, né? Muito ligada à terra, à tradição e a costumes ancestrais, algo que passava de geração em geração. A família e também ao bem público, ao gosto pelo trabalho intenso e pela frugalidade. O jovem romano só aprendia o que era útil, necessário saber como proprietário de terra ou soldado, né? Essa civilização romana, né, muitas vezes agrupada com Grécia Antiga, que junto a outras civilizações, conquistas pelos romanos, inspiradas grande parte da cultura romana antiga, contribuindo para o desenvolvimento do direito, do governo, da guerra, arte, literatura e também arquitetura, da tecnologia e da religião. Sua história ainda hoje continua a influenciar o mundo, porque deixou o seu legado, né? Aos povos conquistados eram-lhes respeitadas as suas tradições, deixando esses povos praticarem a sua religião e seus rituais à vontade. Assim, o Império Romano reagrupou mais de 20 povos com religiões, costumes e hábitos diferentes, possibilitando-os participar de sua grandeza, tornando-os cidadãos romanos, né? A cidadania ofertada por Roma proporcionou a esses povos a possibilidade de quê? De participar dos negócios do Estado. Direito do voto, a eleição de magistrado, o direito de fazer parte da legião, né? No direito ao casamento, direito à propriedade. Observa que tem tudo que foi mencionado, né, que hoje temos agora, isso é resultado de uma conquista de uma sociedade no passado, que foi passando de geração a geração e foi se aprimorando de acordo com aquela sociedade. Obviamente que tudo que foi mostrado para vocês, né, a respeito da criança, o papel do jovem, o papel do homem, da mulher, né, foi naquela época algo muito bacana, né, algo que era, né, muito atual, obviamente que foi se adequando com as interações, com a evolução do ser humano, do pensamento, né? E foi se aprimorando, não é isso? Bom, nós, né, temos que deixar bem claros aqui, né? Tem que ficar bem claro aqui, né? A gente precisa fazer uma correção, né? Que eu falei claros, não. A gente tem que deixar bem claro, né, que os estudos de vocês, eles precisam dar continuidade. Aqui a nossa aula é só uma aula de 50 minutos. Ainda tem muita coisa, né, muita curiosidade, onde você pode explorar, onde você pode ir atrás para se aprofundar, não é? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né, as nossas unidades. Mas é necessário que você busque mais ainda, se aprofunde, porque o tempo é curto, faça a sua parte. Essa é uma das intenções da modalidade EAD, que o aluno ele se adeque à sua disponibilidade de horário, aos seus estudos, você que faz o seu cronograma. O tempo de aula não é o suficiente, mas que você pode sim consultar o seu tutor, fazer mais buscas para poder aprimorar o seu conhecimento.
tá certo? A gente vai ficando por aqui e na próxima unidade a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo programático, tá certo? Um grande abraço. Não foi necessário, não tivemos como dar continuidade ao restante da unidade, mas que foi feito um pequeno resumo do que mais ou menos, né, a gente pode dizer dessa forma, né? A gente tem como reflexo, né, a sociedade, né, esses direitos que nós vimos, a questão da educação em si, né, que foram lutas de anos e anos, né, de sociedade que foi passando de sociedade para sociedade e foi se aprimorando, tá certo? Um grande abraço e vamos estudar, vamos nos capacitar para que nós possamos ser professores melhores, tá certo? Estamos aí e qualquer dúvida, procurar aqui o tutor da sua disciplina, tá bom?